Hoje a gente trabalhar em cima desse tópico que é consulta. E a primeira coisa quando a gente pensa em consulta médica, vai não, muito calor aqui, peraí, o ar-condicionado tá. Simbora, que agora melhorou. Quando a gente pensa em consulta médica, a primeira coisa que eu preciso entender é por que esse paciente tomou a decisão de sentar aqui na minha frente, né? Por que esse paciente precisou passar para chegar até a minha sala de consultório? Essa é a primeira pergunta que eu, como médico, preciso entender e que eu preciso ter muita clareza sobre isso. Porque se eu não tiver clareza sobre isso, dificilmente eu vou conseguir concretizar o meu objetivo, que é resolver o problema de saúde daquele paciente, já que ele sentou ali com esse objetivo. E segundo, fazer esse paciente sair dali me indicando para outras pessoas. Seja através de abordagem direta, como a gente faz, a gente vai falar aqui dentro dessa temporada de como lotar agenda, ou seja, de abordagem indireta. Aquele paciente que vai estar ali, às vezes, no final de semana, sentado, né? E falar assim, rapaz, eu passei por um médico essa semana. Pensa numa consulta top. Pensa num médico que me deixou tranquilo, né? Então, esses são fatores que eu tenho que sempre pensar quando eu vou atender um paciente no consultório. Porque se eu não tiver isso muito claro na minha cabeça, as coisas não vão acontecer, tá bom? E aí isso me remete muito à história de uma avó minha, né? Aquelas que passou por um médico uma vez. Na época eu nem queria fazer vascular ainda, nem sabia que ia fazer vascular. E ela me falou que passou por um cirurgião vascular. E o cirurgião vascular chegou pra ela e atendeu muito mal a minha avó. E aí ela falou assim, doutor, seguinte, rapaz, não sei o que tá acontecendo com a iluminação aqui hoje não. Vamos lá, vai ficar assim. Aqui, melhorou. Ela falou assim, doutor, seguinte, essa receita que o senhor tá me dando aí, ó, eu tô rasgando aqui, ó. E aí ela rasgou a receita e falou assim, eu não senti confiança no senhor e por isso eu não vou seguir a prescrição. Rapaz, eu não sei o que tá acontecendo com a iluminação na casa hoje não. Tá estourando a luz. É luta, viu? Aí, ó. Simbora. Ó, vocês vão me ver desse jeito hoje aqui. Pronto. Então, o que aconteceu nesse dia? Isso me fez começar a refletir, né, sobre o que realmente é uma boa consulta. O que realmente eu, como médico, preciso estabelecer na hora de um atendimento para que esse atendimento a gente consiga chegar nos objetivos que eu falei para vocês aqui. E a gente passa toda a nossa formação, desde a época da faculdade, residência, a entender que a gente vai aprender a anamnese ali no quarto ano, né, terceiro, quarto ano. A gente fica ali 2 horas conversando com o paciente, fazendo todas as perguntas que a gente precisa saber perguntar. Depois a gente forma, vai para a residência e na residência, para quem fez residência, para quem fez especialização, sabe disso. A gente tem que tocar serviço, atender ali 40 pacientes no ambulatório e a gente começa a fazer aquela consulta mecanizada. Só que naquele momento ali a gente não entende que a consulta é uma venda. É uma venda de uma prescrição. E quando eu falo prescrição, não é que eu estou associado à farmácia manipulacionada. É a venda de uma prescrição para o que é vender, né? Para quem ainda não está claro, para quem ainda não é meu aluno, para quem ainda não me segue, para quem não assiste minhas lives. Venda é uma troca entre alguém que tem um problema e alguém que tem uma solução. Ponto. E quando eu vendo a ideia de solução e a pessoa comprar a ideia, às vezes, por exemplo, o paciente do SUS, ele não está comprando a ideia de pagar pela ideia. Ele está pagando ali a ideia de falar assim, eu vou seguir a receita desse médico. Lembra da minha avó? Minha avó rasgou a receita e falou que não ia seguir. Então, ou seja, aquele médico não conseguiu vender a solução do problema para ela. Perfeito? Então, essa é a grande questão. E pensando nisso, a gente passa toda essa formação e não pensa nisso. A gente pensa simplesmente assim, terminou a residência, agora eu vou arranjar uma clínica para atender, eu vou dar um plantão aqui até conseguir sair dessa clínica. E quando eu sento na frente do paciente, eu não sei quais são os gatilhos que eu tenho que acionar, como é que eu tenho que organizar a minha consulta. Estava conversando com uma aluna esse dia, ela falou assim, Rafael, quando eu terminei, eu fiz minha pós. Eu terminei a pós, quando eu sentei na sala, eu descobri, falei, quais são as coisas que eu preciso ter para fazer o procedimento acontecer? Porque a minha especialização me ensinou a técnica, me ensinou como é que faz o procedimento. Mas peraí, para fazer o procedimento no consultório, precisa de gás, quantas gases, como é que eu compro isso, quantas seringas? Então, ou seja, a mesma coisa é a consulta. A residência, a faculdade te ensina a atender o paciente. Mas peraí, como é que eu consigo estruturar a consulta dentro da realidade que eu tenho ali de 30 minutos? Como é que eu consigo em 30 minutos ouvir o paciente, explicar ao paciente e vender a ideia da solução do problema? E essa falta, né, de raciocínio e de organização
para conduzir uma consulta, e aí vai depender da fase que você está, se sua consulta é 15 minutos, se é 30, se é 1 hora igual a minha, ou se é 2 horas igual os médicos, como é que eu faço para organizar? Porque não é sobre o tempo que você tem, é como você organiza as suas ideias no tempo que você tem. Porque eu já peguei a fase de atender às vezes em 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, eu já atendo em 1 hora. Então, ou seja, em cada fase dessa, eu tinha que estruturar as minhas ideias para seguir a linha, né? De começar a consulta ouvindo esse paciente, de desenvolver a consulta explicando pelo que o paciente me falou, pelo que eu examinei, o que está acontecendo, e concluir essa consulta pautada em cima de quê? De como é que eu vou fazer para resolver e que esse paciente compre a ideia de que eu vou resolver o problema dele. Perfeito? Isso é muito importante. E hoje a gente vai falar exatamente essas 3 fases aqui. Eu vou ensinar você a estruturar e conduzir a sua consulta. Perfeito? Ah, Rafael, você vai dar uma receita de bolo? Não. Eu vou ajudar você a organizar as ideias. Por quê? Porque existe método para isso. Existe método. Eu ensinei método na outra live de como a secretária abordar. Na live anterior da semana passada, eu ensinei como é que um método para você ir para a internet. E hoje eu vou te ensinar um método para você conduzir sua consulta. Ponto. Só para te mostrar que existe uma diferença muito grande de você ir sozinho, existe uma diferença muito grande de você apenas saber o técnico e você ter um método para conduzir a narrativa, para conduzir o paciente e para passar a segurança, porque no final das contas as pessoas querem segurança. As pessoas querem olhar para você e se sentir seguro. Não é você estar travado, né? Por exemplo, vou fazer um processo de harmonização facial, o meu paciente ali precisa fazer vários procedimentos e eu fico travado de oferecer tudo porque eu estou com medo de ficar caro e esse paciente não querer converter. Existe método para isso. Então, ou seja, existe método para tudo. Só que sem método não vai. Sem método não vai. Por isso você vai ver muita gente boa, que tem uma bagagem técnica excepcional, mas por não ter um método de conduzir a narrativa, de conduzir o paciente, de passar a segurança, esse médico ele acaba não tendo sucesso. E ele vira um caçador para os outros médicos. Então você vai ver muito médico bom aí, com residência em São Paulo, com mestrado, doutorado, caçando outros médicos que não são tão bons como ele, porque esses caras não dão sucesso. Porque os caras têm um método e ele não tem. Então o jogo é esse, o jogo da vida é desse jeito. Então o fato de você ser bom tecnicamente não vai te garantir nada, esqueça, não garante mais, não garante mais. Sinto muito te dizer, a técnica por si só hoje não garante, ela é essencial, não tem como ter sucesso sem técnica, mas só com a técnica, esqueça. Eu conheço vários casos assim, vários casos, de gente que fez uma residência excepcional, mas que estão dando plantão até hoje, que está tendo que dar sobreaviso, que está tendo aí que bater ficha pra caramba, está tendo que rodar várias cidades por conta disso. Falta de método, perfeito? Ótimo. Rafael, beleza, entendi essa introdução que você fez, eu refleti e percebi isso, eu não tinha percebido, e esse é o grande ponto, né? Às vezes a gente está trabalhando tanto que a gente não para perceber isso, perfeito? E o que é que tem que ser feito? Então a primeira coisa que você tem que entender é que a consulta, ela é igual uma redação, eu sempre falo isso, a consulta é igual uma redação. O que é que faz a pessoa ter uma boa redação e tirar nota 10 na redação? É quando você, primeiro, você é claro na forma como você escreve. Segundo, você tem uma linha cronológica para desenvolver, né? Tem introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. Perfeito? E em cada parágrafo existe método de como começar. Perfeito? Ótimo. A consulta é a mesma coisa. A gente segue a mesma linha na consulta. A consulta, ela é pautada em cima, né, do método que a gente utiliza, que é a metodologia ODV, né? ODV, certo? Como é que eu estruturo essa consulta então, Rafael? A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: quando o paciente senta na tua frente, ele está cheio de problemas. Cheio de problemas que você tem a solução. Desde que você tenha se comunicado bem na internet para atrair o paciente certo, desde que tua secretária tenha triado bem o paciente que você quer atender, o paciente certo vai sentar na tua frente. Então hoje o paciente que senta na minha frente, quase 99,9% das vezes, são pacientes de varizes. Eu não atendo paciente arterial, paciente de trombose. Quer dizer que não acontece isso nunca? Acontece, em 0,1%. 0,1%. Perfeito? Então, ou seja, olha como são as coisas, né? Às vezes o médico acha que é só técnica. Tem médico que está achando que é só internet, quer ir para a internet ficar falando, acha que é só isso. Não, esqueça. Tem médico que acha que é a secretária. Tem médico que está achando que é isso, que é... Não tem. É uma esteira. O paciente, quando ele senta na minha frente hoje, ele foi muito bem triado. Começou lá na internet,
depois vê pela forma como a secretária conduz, o fechamento da consulta. Então existe uma sequência, tá bom? E essa sequência, ela é bem conduzida. Ótimo. Então, pensando no método de como estruturar minha consulta para lotar minha agenda, para quem está nessa consulta aqui, viu que eu expliquei isso, lembre da redação para ficar mais fácil para você lembrar quando for atender o paciente amanhã. Então, a redação ela tem o começo, meio e fim. E a nota que você vai receber na redação é a mesma, como você conduziu bem a redação, é a mesma nota que você vai receber na consulta, que é o paciente fechar com você o tratamento. E para quem não faz procedimento, quer fechar o tratamento, é o paciente seguir as orientações da tua prescrição. É tomar o medicamento antihipertensivo e controlar a pressão dele. Então ali você tirou 10. Então a sua nota 10 na consulta é a resolução do problema do paciente. Só que não dá para resolver o problema do paciente se eu ler e não entender nada. Ó, adianta eu fazer uma redação que a pessoa olhe e não consiga ler a minha redação? Por quê? Porque não está clara, porque minha letra é confusa, porque minha letra é bagunçada. Então aqui os 3 primeiros pontos que vão causar a primeira impressão e fazer a pessoa continuar te ouvindo e ao final dela ela seguir as orientações ou realizar o procedimento, é a forma como você se apresenta. Então você vai anotar aí as primeiras coisas que causam uma boa impressão para eu querer interessar em te ouvir, interessar em ler a tua redação. É a forma como você recebe o paciente. Então o primeiro tópico é assim, ó, a forma como eu recebo o meu paciente. Você é aquele tipo de médico que fica sentado no computador, o paciente entra, ele senta e você vai perguntando se olhar para a cara dele, aí você já tirou 0, ali 0. O paciente não vai mais te ouvir nada a partir dali. Segundo, você é aquele paciente que aquele médico que não se levanta para receber o paciente, 0 também. Rafael, beleza, eu já sei porque eu faço tudo isso. E o que é que eu preciso fazer para tirar 10? Então a primeira coisa é causar uma boa impressão no primeiro instante que o paciente vai te encontrar pessoalmente, porque talvez você fez as tarefas certinhas lá na internet, a tua secretária fez a tarefa certinha lá na hora de atender o paciente e você precisa seguir a sequência para continuar tirando 10 para o paciente ir se encantando em cada ponto de contato, porque o grande dia chegou, que é o dia da consulta. Então, eu vou te dar aqui 3 coisas que você vai fazer para começar a tua redação da vida muito bem feita. Primeira coisa, chame o paciente pelo nome. Chame o paciente pelo nome. Uma boa redação. Como é que eu vou saber de quem foi aquela redação se eu não falo pelo nome? Então, você tem que se identificar. Você tem que identificar o paciente. Então, chegou tudo bem, seu João? Como é que você está? O senhor pode me acompanhar até a sala do consultório? Então, ou seja, a primeira coisa que você não pode errar é chame o paciente pelo nome. Rafael, não sei. Vai ter que olhar e perguntar. Tudo bem, seu João? Olho no olho. Tudo bem, seu João? Como é que você está? Tudo bem, dona Maria? Seja bem-vinda. Ponto. Segunda coisa. Rapaz, hoje o bicho está pegando da televisão. Segunda coisa importante. Receba o seu paciente, no mínimo, na porta do teu consultório. No mínimo, na porta do teu consultório. Se você quer ir mais além, fazer como eu faço, eu vou buscar o paciente na recepção. Eu vou na recepção e conduzo o paciente até a minha sala. Então esse é o segundo ponto. Você tem 2 opções aqui. Uma opção mais básica, né? Que você já vai sair na frente de 99,9% dos médicos. Esteja na porta do consultório e receba o paciente na porta do consultório. Eu fazia isso quando eu atendia no interior, que eu atendia um volume muito grande de pacientes. Eu fazia isso quando eu atendia convênio. Por quê? Porque quando eu atendia convênio, era muito cheia a recepção. Então não tinha como identificar o paciente naquela confusão. Mas nas vezes que eu atendia convênio, que às vezes não tinha muito médico atendendo naquele dia, eu ligava para a secretária e falava assim, ó, o paciente que eu vou atender agora, ele está sentado aonde? Com que roupa? Aí a secretária, doutor, ele está sentado aqui na minha frente com um vestido laranja e com óculos verde. Pronto, eu ia lá, imagina na recepção, 10 pacientes, eu vou até o paciente no meio daquela multidão. Tudo bem, dona Cláudia? Como é que está a senhora? Seja bem-vinda. A senhora pode me acompanhar até a sala? Eu sou o doutor Rafael. Puta que pariu, ali o paciente já... Ó, que médico. Ali eu já estou vendendo a minha consulta para todo mundo que está na recepção. Porque imagina, eu sou o único que fez isso de 10 médicos que estão atendendo. Todo mundo já pergunta, quem é esse médico aí? Rapaz, o cara veio buscar o paciente aqui na porta.
E eu tô te dizendo na prática, isso já aconteceu. Sabe por quê? Porque certa vez, em 2022, eu era o único médico na clínica que eu atendia, que eu passava dando bom dia para todo mundo quando eu passava na recepção. Bom dia, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu não conhecia ninguém, mas estava dando bom dia. Eu estava na academia malhando. Uma mulher chegou para mim e falou assim, ó, eu não conheço você, mas você foi o único médico que eu vi naquele dia que eu estava lá naquela clínica tal, que passou dando bom dia para todo mundo. Então eu queria saber se minha amiga está com varizes. Eu indiquei você só pela empatia que você teve de dar bom dia na recepção. Você foi o único que fez isso. Então, ou seja, a boa redação, ela começa no primeiro contato que você tem com a folha, no caso. O primeiro contato que você tem com o paciente. Então, coisa simples aqui que eu tô te falando. Eu tô te falando nada mirabolante não. Eu tô falando coisa simples. Briano. Coisa simples. Básicas, que eu não precisava nem te falar. Mas eu tô vendo que eu preciso falar. Eu preciso falar. Então, ou seja, passou na recepção, sou otorrino, trabalho na clínica de otorrino, tá cheio de paciente na recepção. Bom dia, boa tarde, pessoal. Acabou. Ali você já cheque. Ó, cheque. Segunda coisa. A partir de hoje, vai receber o paciente na porta do seu consultório. Esteja na porta. Visita, a gente recebe aonde? É sentado assistindo televisão e a pessoa abre a porta sozinha? Então, por que se o paciente é uma pessoa que confiou em você, pagou para te ver, você vai receber ele sentado? Olhando no computador? Pode sentar aí que eu falo com você. Que isso? Que isso? Você acha realmente que você está tendo empatia com esse paciente? Então, a partir de hoje, se você quer lotar a sua agenda, se você quer se destacar da multidão, a partir de hoje passou na recepção, boa tarde, pessoal, bom dia. Parece ridículo eu estar falando isso, mas isso aqui não acontece em 99,9% dos casos. Eu estou dizendo porque eu me coloco como paciente às vezes, e quando eu vou para o médico, eu fico observando isso tudo. É ridículo, é inacreditável. Isso é inacreditável. Parece óbvio, mas não é óbvio. E eu preciso falar isso. E esses detalhes mínimos que eu estou te dizendo aqui pode te alavancar para o topo, porque 99,9% dos médicos não fazem. Ponto. Então, passou na recepção, é bom dia, boa tarde para todo mundo. Ali você está vendendo empatia. E eu não estou dizendo para você ser falso, não. Estou dizendo para você fazer o óbvio. Segundo, a partir de hoje, visita, a gente recebe aonde? Na porta. Então, esteja na porta do teu consultório para receber o seu paciente com entusiasmo. Tudo bem, dona Maria? Seja bem-vinda. Feliz em te ver aqui. A senhora pode entrar no consultório e vamos conversar, bater um papo para me entender como é que eu posso te ajudar. Você tá doido? Acabou. Já vai pro topo. Ó, método. Isso aqui é método. É óbvio, mas é o método. É o método de como lotar a tua agenda. Parece ridículo, mas eu tô te falando aqui, ó. 99,9% dos médicos não fazem o óbvio. Eu nem fui pro nível alto ainda, eu tô te mostrando o básico. Só com o básico você já destaca. Quando eu chegar no nível Master aqui no final da live, aí, meu amigo, aí você vai entender o jogo diferente. Perfeito? Ótimo. Então, duas coisas aqui de óbvias. Passou na recepção, boa tarde, bom dia, acabou. Tô te mostrando que eu já vendi consulta. Por isso que eu tô te falando, como lotar a tua agenda. Eu já vendi consulta dando boa tarde. É tão louco isso que parece inacreditável. Entende? É inacreditável. Eu já vendi consulta só pelo fato da boa tarde. Oi, Léo. Pode. Vai lá amanhã com o menina. Beleza? É óbvio. Mas, né? Apesar de ser óbvio, ninguém faz. Então, perfeito, Rafael. Então, eu já vendi consultas dando boa tarde. Eu fiquei sem acreditar nesse dia. A menina veio na academia e falou assim: doutor, deixa eu dizer uma coisa, eu não conheço seu nome, mas você foi o único médico dos 10 médicos que estava naquela clínica de tarde que deu boa tarde. Foi boa tarde ou foi bom dia, não lembro mais, tem uns 3 anos isso. Ó, empatia vende. Então seja empático. Aplique isso no dia. Tenha empatia com as pessoas. Segunda coisa, na porta do consultório. Boa tarde, tudo bem? Como é que você tá? Boa tarde, Mônica. Seja bem-vinda. Olha a diferença. Boa tarde, Mônica. A senhora pode entrar aqui, por favor. Boa tarde, Mônica. Como é que você tá? Seja bem-vinda, tá bom? Entra aqui e vamos começar. Me conta um pouquinho da tua história para saber quais são os pontos que eu vou poder te ajudar hoje. Acabou. Energia. Terceira coisa, energia. Eleva a energia. Porque quando você eleva a energia, você eleva o astral.
A gente tende a comprar de quem a gente gosta. A gente tende a comprar de pessoas que a gente se sente bem. Então a terceira coisa, ó, energia. Olho no olho, sorriso. Isso vende. A Rafael, eu não sou assim, vai ter que aprender a ser. Você tem que ser empático. Você não precisa ser falso, mas você tem que ser empático. Porque se coloque no lugar de paciente. Você vai para um médico que passa na recepção, parecendo um pedaço de cavalo, sem falar nada com ninguém. Entra no consultório, o paciente entra, você está lá ou no celular, ou você está no computador, o paciente entra na sala. Boa tarde, doutor. Pode sentar aí, senhora. Eu estou terminando aqui e já falo com a senhora. Que porra é essa? Imagina você convida alguém para sua casa, a pessoa chega e você está lá no seu quarto. Cadê a pessoa? Não, tá, daqui a pouco ela chega. É sobre isso. Então aqui eu estou te dizendo coisa básica. Eu nem te falei, eu nem subi o nível ainda, tá bom? Estou apenas te mostrando o básico. Se tu fizer o básico, tu já se destaca. É inacreditável, mas isso é uma realidade. Tá bom? Ponto. Então, primeira coisa, passou na recepção, boa tarde, bom dia. Segundo, a partir de hoje, recebendo o paciente na porta do consultório. Isso é o básico. Isso é o básico. Tá bom? Daqui a pouco eu te mostro como é que eu faço. Aqui eu estou te mostrando o básico. Terceira coisa, chama o paciente pelo nome. Quarta coisa, empatia, sorriso. Mostre que você está ali com disposição para ajudar. E disposição para ajudar. Tudo bem, Mônica? Como é que você está? Que bom te ver aqui. Vamos entrar no consultório para eu começar a ouvir tua história e saber como é que eu posso te ajudar hoje. Acabou? Então esse aqui é o básico. Isso aqui é a introdução. É o cabeçalho da redação. Tá bom? Então eu te dei o cabeçalho da redação. O cabeçalho não é o básico? Qualquer pessoa, se sabe fazer redação ou não, não tem que fazer o cabeçalho? No cabeçalho, fazer o quê? Colocar meu nome, colocar a data. Não era isso que a gente fazia quando fazia redação? Pronto. Isso aqui, tudo que eu te dei, foi o cabeçalho da redação. Beleza? Vamos para a introdução da redação? Como é que a gente começa a introdução da redação? Conhecendo o que vai ser falado na redação. Concorda? Pronto. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ouvir o paciente. Então você vai pegar a primeira mnemônico para você conduzir a tua redação. Ouvir o paciente. Só que você não vai ouvir o paciente como você ouvia lá na anamnese do Porto, na anamnese dos outros livros, né, de semiologia que a gente fazia lá na época da faculdade. Concorda? Como é que eu vou ouvir o paciente? Eu vou ouvir os sons que o paciente emite. Quais são os sons que o paciente emite? Rafael, outro mnemônico? Claro, eu estou te dando ferramenta. Lembra que eu falei que é um método? Eu estou te dando um método de como fazer uma consulta que lota a agenda. Perfeito? Então a introdução é a hora de você ouvir o que vem pela frente, ó. Ouvir. Quando a gente lia a redação, como era na introdução? Eu ia contar de forma simples, objetiva e atraente para saber como ia ser o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. Então a introdução é o momento de eu ouvir o paciente. Mas ouvir o quê? Ouvir os sons que ele emite. Quais são os sons desse paciente? Quais são os objetivos, as objeções e os medos? Ah, doutor, eu tenho varizes, então meu sonho é tratar as varizes. Só que meu maior medo é porque eu tenho um supermercado lá na Cidade Nova e hoje eu não tenho como parar meu comércio, doutor. Porque assim, ó, depende 100% de mim. E meu maior medo hoje é isso, é ter que fazer uma cirurgia dessa e ficar aí 30 dias, 60 dias sem mudar a cama, sem poder trabalhar. Ah, entendi, dona Maria. Outra coisa, doutor, minha objeção hoje sabe o que é? Tomar hack. Doutor, eu não vou tomar aquela agulhada nas costas. Cheque. Você tá doido? Rapaz, quem pegar essa live aqui hoje, meu amigo, ó, eu queria muito ter essa live aqui quando eu terminei minha residência em 2019, porque se eu bombo do jeito que eu bombo, se 5 anos atrás eu tivesse esse conteúdo na minha mão, meus amigos, eu digo pra vocês, eu tava faturando 4 vezes mais do que eu faturo hoje. E olha que eu faturo muito. Então, a introdução da consulta é ouvir o que o paciente está falando. Mas não é ouvir como eu aprendi lá no Porto de Semiologia. É ouvir os sonhos, objeções e medo. Doutor, eu tenho percebido que nos últimos anos eu perdi a minha visão. E de verdade para o senhor, sabe? O meu sonho é poder levar o meu neto para passear. Como eu não enxergo bem hoje, eu não consigo levar meu neto na rua. O meu sonho hoje, doutor, é poder voltar a assistir o jornal das 8 e conseguir enxergar o apresentador, que eu não consigo mais. Então esse é meu sonho. Mas o meu maior medo, doutor, sabe o que é? É porque já me disseram que eu tenho catarata e eu tenho um medo muito grande de na cirurgia eu ficar cego.
Então isso hoje é uma coisa que me bloqueia de fazer a cirurgia. E eu tenho deixado de fazer, postergando essa cirurgia por conta disso. Ó, o sonho, a objeção e o medo. Rafael, mas o problema é o seguinte, eu vou te passar a real, cara. Eu até já ouvi uma live sua, já assisti uma aula sua de lançamento, você falou uma coisa disso aí. Mas, meu amigo, o paciente chega e não fala nada disso. O paciente fica vagando, ele não é objetivo do jeito que você está falando. Você está achando que o paciente vai falar desse jeito? Não fala. Por isso que você tem que conduzir. Você tem que ser o condutor da redação. Você tem que ser o condutor do teu paciente. As pessoas querem ser conduzidas. E se teu paciente ele está sendo logorreico, se ele não está sendo direto ao ponto, se ele não está falando os sons que você precisa ouvir, que são sonhos, objeções e medo que ele tem, você precisa conduzir esse paciente. A paciente diz assim, doutor, é porque eu tô com uma dor na perna, minha perna incha, mas também eu tenho uma dor aqui na coluna, doutor, que às vezes desce pela perna, às vezes minha perna incha, mas às vezes também meu ombro dói. Doutor, você não sabe, eu tô tendo dor de cabeça todo dia. O paciente é assim, ó, ele vai de Apoca ao Achuí. E se você deixar, ele fica lá 2 horas falando um bocado de coisa que não tem nada a ver. Então, o que eu faço? O paciente está vagando. Dona Maria, peraí, rapidinho. Eu sei que a senhora está cheia de dor, mas a senhora está aqui para resolver esse problema de varizes que a senhora tem. Então, eu quero saber da senhora o seguinte. Qual é hoje o maior medo da senhora de não ter feito esse tratamento até hoje? Doutor, aí o senhor foi direto no ponto. Doutor, não quero fazer cirurgia. Minha amiga, tem uma cantora famosa aí que fez cirurgia no passado e que morreu. Eu não vou fazer cirurgia nem a pau. Porque meu medo de fazer cirurgia é de morrer. Sim, Dona Maria, vem cá. E essas dores hoje têm impedido a senhora de trabalhar? A senhora trabalha com o quê? Doutor, eu tenho uma barraca na feira. E doutor, pensa que quando eu vou pro trabalho, eu fico lá o dia de sábado que é feira, eu chego em casa acabada, doutor. Eu não consigo mais ver meu marido, eu quero chegar em casa, deitar, botar as pernas para cima e não quero saber mais de ninguém. Então isso tem impedido hoje, às vezes até de eu curtir um pouco o meu casamento, né? Eu acabo sendo prejudicada na minha casa porque eu estou muito cansada. Dona Maria, entendi. E vem cá, hoje, o que é que teu maior sonho, doutor, de verdade, é melhorar essa dor nas minhas pernas? E sabe, doutor, tem umas pernas mais bonitas, porque tem 10 anos que eu não vou pra praia. Dona Maria, entendi. Entende? Então eu tô te dando aqui, rapaz, que live, que porra é essa? Eu tô te mostrando aqui o que fazer e eu tô te mostrando aqui o que conduzir quando o paciente não faz o que você quer. Acabou. Lembra, você tem que ter pujança, você tem que saber conduzir a narrativa. E se o paciente não te fala o que você quer ouvir, você vai conduzir ele a falar o que você quer ouvir. Acabou. Então grava aí, a introdução da redação. Ouvir os sons que o paciente emite. Oswaldo, né? Para você ver, Oswaldo. Oswaldo paga múltiplos 6 dígitos. Pagou bastante dinheiro para estar isso aqui. E tem gente que nesse momento não está assistindo isso. É loucura, né, Oswaldo? É loucura. Oswaldo é meu aluno do VXR, Oswaldo foi meu aluno da mentoria O Norte, Oswaldo agora é meu aluno da mentoria Um Conselheiro. É o cara que mandou o faturamento dele em 2024, faturando ali 20 mil reais. E esse garotinho aí vendeu só de cirurgia esse mês 100 mil. 100 mil só de cirurgia. Há um ano atrás, quando ele entrou em 2024, em 2024, Oswaldo faturava tudo por 20 mil reais. Esse mês passado, Oswaldo só de cirurgia faturou 100 mil. Só de cirurgia. Mas é porque na otorrino é mais fácil, na oftalmo que é difícil, porque na oftalmo não dá. Essa é a mesma narrativa que o Oswaldo me contava. Rafael, vou te ser sincero, na otorrino não dá, irmão. Na otorrino os pacientes só pagam por convênio, na otorrino os pacientes não percebem valor, minha cirurgia hoje é R$1.000, os pacientes não pagam, aqui a concorrência cobra 1.000, não rola. Chega agora em dezembro, esse menino está cobrando 6.200 os honorários dele, que eu ainda acho muito barato. Até o final do ano a gente vai chegar em uns 15 pau. Viu, Oswaldo? 15 mil no final do ano. Perfeito? E Oswaldo simplesmente operou acho que 16 cirurgias, 19 esse mês. 100% particular, cobrando quase mais que o triplo do valor que ele cobrava antes. Ou seja, mas os pacientes só não faziam pelo convênio? 19 cirurgias em janeiro, 15 já agendadas para fevereiro. Você tá louco? Escreve aí, A meta de Oswaldo era faturar 100 pau. No final do ano esse menino vai estar faturando 200 para cima. Escreve, esse nome aqui é Oswaldo. Beleza?
Pensa numa máquina de execução, pensa numa máquina de coragem, pensa numa máquina de tomar decisões, pensa num cara que vai explodir nacionalmente. Por enquanto ele só está em conquista e região, mas escreve aí até dezembro, Oswaldo é nacional. Pode escrever aí, ó, anota, Oswaldo Júnior, beleza? Pensa num cara que executa um cara de coragem. Coragem, eu sempre falo, coragem. Tem muita gente boa aqui na live que podia estar voando muito mais alto, mas amarela no meio do caminho. Tem gente que amarelou no início, tem gente que amarelou no meio do percurso e vai ter sempre a galera que vai amarelar. E é uma pena, porque tem muita gente com potencial que podia estar voando igual Oswaldo, mas falta coragem. E aí entra aquilo que eu falei. Nem sempre o cara que vai fazer o USP é o cara que vai se destacar no mercado. Porque falta coragem, falta decisões, falta estratégia. Perfeito? Mas vamos voltar para a live. Parabéns, Oswaldo. Fica perto, que você sabe que o próximo nível agora não tem mais outro nível para você. O nível vai ser incorporado pela gente. Perfeito? Se apresente, faça o seu melhor e continue como você está indo aí, meu amigo. Que você vai explodir nacionalmente esse ano. Pode escrever. Pois é. E tem gente que não tem coragem. Vamos para cima. Vamos voltar. Então, ouvir os sons que o paciente emite. Olha. O valor do conselheiro vai se pagar em um mês. E tem gente que amarelou, tem gente que voltou para trás, que recuou. Coragem mais uma vez. Vamos para cima. Então o que acontece? Eu preciso ouvir os sons que o paciente emite, beleza? Ouvir os sons que o paciente emite. Quais são os sons que o paciente emite, Rafael? Sonhos, objeções e medo. O paciente não está me falando, conduza, beleza? Então, Rafael, para que serve isso? Porque isso vai embasar o que para mim? Lembra? A introdução é o momento, em que eu vou pegar dados para desenvolver a narrativa para que a pessoa me dê 10 no final. O que é dar 10 no final? É receber minha prescrição e cumprir a prescrição. É ter uma indicação de um procedimento e fazer o procedimento. Beleza? Bom, então eu peguei os dados, os sons que o paciente ouve, eu vou para o primeiro desenvolvimento, que é o quê? Agora eu vou examinar o paciente. Então eu vou olhar a perna dele, vou ver se tem varizes, né? Ou no caso de Oswaldo, a mãe já soltou os problemas, ele vai passar a fibra ao naso, vai mostrar ali que tem uma obstrução, então ele vai pegar dados. No desenvolvimento 2, eu vou explicar o que eu identifiquei. Então, dona Maria, lembra que você falou que a senhora tem deixado de trabalhar por conta disso, com essas varizes? Deixa eu te mostrar aqui, eu fiz o Doppler e aqui está mostrando que a senhora tem uma safena doente. Lembra, seu João? O senhor falou que você está perdendo sua visão? Isso é muito comum, né? Com a idade, a gente perdendo a visão por uma turvação do cristalino, não lembra aí o que é catarata, que está acontecendo isso, e aqui esse exame está te mostrando, tá vendo como está opacificado? Mãe, lembra que você falou que seu filho de noite fica roncando, que às vezes ele fica parecendo sem respirar? Tá vendo esse aparelho aqui? A obstrução lá. Tá vendo a obstrução? Pronto. Isso é o desenvolvimento. Eu vou pegar os dados que ela me falou que está comprometendo a vida dela e vou mostrar através do meu exame físico por que isso está acontecendo. E aqui entra um detalhe fantástico. Lembra que eu falei? No início eu tinha 20 minutos, depois eu tinha 30, depois eu tinha 40, hoje eu tenho 60 para examinar meu paciente. Então, para aquele médico que está na fase ainda que ele tem um curto tempo para examinar, para fazer tudo isso que eu estou falando, no desenvolvimento do paciente, você já vai examinando e explicando. Você já vai pegando os dados da introdução para, linkar com o teu diagnóstico. Então, ou seja, isso é gestão no tempo. Se eu tenho pouco tempo, durante o meu exame físico, eu já vou explicando ao paciente o porquê das queixas dele. Você tá doido? Que porra é essa? Que live é essa? Meu Deus do céu. Então, ou seja, eu não só estou te mostrando como é que tira a nota 10, não. Eu estou te mostrando como é que você otimiza o teu tempo dentro do tempo que você tem. É loucura. Então, ou seja, eu estou examinando. Vou dar um exemplo que eu ensinei na mentoria Norte para o pessoal da harmonização facial. O paciente chegou, né? Tá lá. A paciente me contou a queixa, que eu estou incomodada, que eu estou cheio de ruga, não é porque o meu lábio está murcho, peguei os dados. Vou examinar, bota a paciente de frente para o espelho, eu e ela para o espelho. Dona Maria, você está vendo ali, por que a senhora está queixando que a boca está murcha? É muito comum com a idade, a gente ir perdendo esse puxinho gorduroso do lábio, o lábio ele vai ficando enrugado, faz assim, tá vendo essas ruguinhas aqui?
essas ruguinhas que a senhora tem aí também fazem parte do processo de envelhecimento. Tem algumas pessoas que já têm isso desde cedo, mas com o envelhecimento ela vai ficar mais enrugada, ela vai ficar mais murcha e mais desidratada. Então esse é um processo natural. E a gente está olhando, porque a senhora está uma mulher madura, né? A senhora está com 50 anos. Então isso faz parte do processo. É por conta disso, Dona Maria, que o processo de envelhecimento ele precisa ser acompanhado por médicos especializados em gerenciar o processo de envelhecimento. Você está entendendo? Então, ou seja, por isso que eu sempre falo, quanto mais cedo você vem, mais a senhora não vai percebendo o impacto da idade sobre o comportamento do teu rosto. Mas fica tranquila. Mesmo que a senhora não tenha me descoberto antes, a gente vai te ajudar, tá bom? Primeiro eu quero só te mostrar que isso pode acontecer. E eu quero mostrar para a senhora que quanto mais cedo a senhora faz, menos a senhora gasta, menos a senhora tem a percepção desse envelhecimento e mais tempo a senhora vai ficando mais bonita. Ou seja, em vez de a senhora se achar mais, às vezes, perdendo tua beleza, eu vou potencializar tua beleza. Mas fica tranquilo, a gente vai fazer tudo isso. Tá bom? Então eu quero que a senhora olhe de novo e encolha. Olha pro seu lábio. Tá vendo meu lábio? Que não tem isso aqui? Pronto. Isso aqui por quê? Porque a gente fazer pontos de botox nessa região para paralisar um pouquinho essa musculatura para que não enrugue. Você tá vendo meu lábio como parece que tá hidratado? Todo não. Pronto. Aqui a gente tem um procedimento que a gente faz que é o preenchimento de ácido hialurônico no teu lábio, que a gente não vai só dar um up no teu lábio, deixar teu lábio mais sensual, o teu marido vai te ver diferente, as pessoas vão te achar mais bonita. E ao mesmo tempo a gente vai hidratar. Então, ou seja, a gente tem uma estratégia que a gente faz combinação de que ao mesmo tempo que eu preencho o teu lábio, eu deixo o teu lábio hidratado. Velho, eu já estou aqui explicando o tratamento sem falar nada. Eu estou fazendo a pessoa olhar no espelho e eu estou sendo a minha vitrine. Porque isso é importante. Quem trabalha com harmonização facial tem que ser a vitrine do que vende. E quando você coloca a pessoa no espelho junto com você, a pessoa está vendo. Ela está vendo e ali você está examinando, você está explicando e você está conduzindo o tratamento. Você está louco. Isso aqui é otimização de tempo. Por quê? Porque para quem trabalha com harmonização facial, o grande calo no sapato é a galera conseguir entender quando é marcada. Então, ou seja, existe método que eu criei para isso. Para você ser eficiente, você vender bem, criar consciência e ser bem organizado no tempo. Gestão no tempo. Enquanto eu examino, eu já explico e eu já estou vendendo sem vender. Caralho, você está doido. Lógico que para isso, né? Isso eu não ensino desde o VXR. Porque aí eu tive que pensar, eu penso. Existe uma diferença muito grande entre o VXR e a mentoria o Norte e o conselheiro. Primeiro que o conselheiro só vem para quem passou pelo Norte. Porque é um nível muito mais alto. O nível de discussão que a gente vai ter esse ano no conselheiro não dá para quem está no VXR e pro conselheiro. Não dá. É muita diferença. O gap, o nível de complexidade da discussão é muito alto. Perfeito? Mas, vamos lá. O que é a diferença do VXR para o Norte? O VXR, Ronald vai assistir a aula, Ronald vai ver como é que eu explico a consulta e se ele quiser tirar uma dúvida no final, ele tira. O Norte não. Ronald vai sentar e eu vou falar assim, Ronald, me mostre a tua consulta e eu vou repaginar e redesenhar toda a tua consulta. Ronald, me mostre o teu plano de tratamento e eu vou repaginar e vou rever todo o teu plano de tratamento. Ronald, mostre teu WhatsApp Business que eu vou entender como é que está sendo conduzido e eu vou reconduzir a forma de fazer. É por isso que o faturamento do Norte explodiu desse jeito. Por quê? Porque é uma auditoria. Eu vou auditar a tua jornada, eu vou auditar o teu atendimento e eu vou redesenhar o teu atendimento. Ou seja, você paga por um acesso para eu pensar, eu entrar dentro do teu cérebro. O VXR, você paga por um acesso para você ouvir o método. Eu vou te dar os aplicativos. A diferença, bem prático. O VXR te dá o aplicativo. Por exemplo, eu vou te dar um aplicativo de como fazer a consulta. Aí você pegar esse aplicativo e vai ter que aplicar ele. O Norte não. Eu vou botar o aplicativo dentro da cabeça de Oswaldo, eu vou testar a aplicação do aplicativo na cabeça de Oswaldo e eu vou avaliar os erros desse aplicativo quando o Oswaldo utiliza. E eu vou refazer o aplicativo. Entendeu? Pronto. E o conselheiro eu vou atualizar o aplicativo. Puta que pariu, que jogada massa. Ficou bom isso aqui, viu? O conselheiro é eu atualizar o aplicativo. Vou te dar um exemplo. A gente teve... Mônica colocou um negócio no grupo do conselheiro essa semana que vai potencializar o resultado do menino no YouTube. Rapaz, que loucura. Oswaldo, aquele negócio lá da inteligência artificial que a gente botou lá. Tu tem noção como aquilo ali vai acelerar o tempo de você e de Érica? Você tá maluco. Aí às vezes a pessoa fala assim, não, mas o Norte foi bom já. Meu amigo, esquece. A gente é uma carreta que não para de evoluir.
A atualização dos aplicativos da gente é muito rápida. É muito rápida. E o conselheiro hoje é o quê? É a atualização do aplicativo. Você tá maluco. Esse ano, tô falando isso que eu tô falando, Oswaldo esse ano vai duplicar o faturamento dele. Então esse é o jogo. É o jogo. Entendeu? Então, ou seja, o conselheiro é a atualização do aplicativo. O norte é eu coloco o aplicativo, eu vou testar o aplicativo e eu vou fazer as correções do aplicativo dentro da cabeça de Oswaldo. Estou dando exemplo de Oswaldo aqui. O VXR eu vou te dar o aplicativo. Olha, o aplicativo é esse aí. Aí você vai ter que usar o aplicativo e vai ter que aprender a usar. Entende? Essa é a diferença. Quanto mais complexo o aplicativo, maior o investimento. Pronto. Aí é coragem. Ah, mas eu não posso. Ah, mas eu não sei o que lá. Ah, é porque eu vou para uma viagem para a Europa agora. Ah, é porque não sei o que lá. Pronto. Então você continua na viagem para a Europa, continua fazendo o que você quer fazer e tem os níveis de acesso que você quer. E vai, como o Oswaldo falou, economia de tempo. Tem gente que prefere perder mais tempo. Aí é o problema de quem perder. Beleza? Mas vamos voltar. Então, ou seja, o desenvolvimento, eu te dei aqui esteiras de estratégias que você pode utilizar. Eu, por exemplo, hoje, eu uso desse jeito. Às vezes, quando o paciente é muito locorreico, aí eu vou ajustar o desenvolvimento, entendeu? Mas eu estou te mostrando aqui como é o desenvolvimento, o D, né? A metodologia é ODV, ouvir os sons que o paciente emite, desenvolver o exame físico e a minha avaliação em cima dos dados que o paciente me deu nos sons que ele emitiu, perfeito? Então o D do desenvolvimento, que é a etapa 2 da consulta, é você examinar o paciente, mostrar ao paciente o que está acontecendo pautado no que você ouviu. Ou seja, o que é uma boa redação? Volta para a redação. O que é uma boa redação? É quando a introdução ela tem correlação com... tem coesão entre os parágrafos. Puta que pariu, que analogia do caralho. Tem coesão entre os parágrafos. A introdução ela tem que ter coesão com o desenvolvimento 1. E o desenvolvimento 1 tem que ter coesão com o desenvolvimento 2. Por isso que você tem que saber ouvir os sons que teu paciente emite. Porque vai ter uma coesão entre você examinando e você explicando, pautado no parágrafo da introdução. Caralho. Acho que eu super coffee. Não é possível. Por isso que eu falo, vocês têm que me consumir o tempo inteiro. Porque esse tipo de conteúdo aqui, eu acho que eu fiz no VXR, eu nem fui nesse nível aqui. Pra vocês entenderem que o VXR todo ano tem atualização também. Entendeu? É isso, é esse nível. Você tem que me consumir o tempo todo. Porque cada dia que você tem um consumo meu, eu vou falar uma coisa diferente. Beleza? Ponto. Então, beleza. Então desenvolveu, o paciente teve clareza, o paciente entendeu, ele correlacionou com as dores, com sonhos, objeções e medo que ele tem. Agora você vai introduzir como vai ser a proposta de tratamento. Então a conclusão é onde você conclui. Concluímos que, dona Maria, você hoje tem desenvolvido mal no trabalho porque a senhora tem essas varizes grossas. Concluímos que aquele medo que a senhora tinha da raquianestesia não precisa existir mais. Porque existem estratégias hoje não cirúrgicas em que eu consigo tratar a senhora e a senhora vai passear no shopping no mesmo dia. No mesmo dia. Tá certo? Concluímos que a senhora hoje tem aproveitado menos a tua família porque a senhora está muito cansada. E quando a gente tratar, o teu casamento melhora, o teu faturamento vai melhorar. Ou seja, o teu tratamento de varizes vai te fazer ganhar mais dinheiro. Seu João, concluímos que o senhor hoje não tem brincado com o teu neto porque, infelizmente, o senhor está com catarata. E que quando a gente tratar, o senhor vai poder fazer isso. Concluímos que a catarata tem te impedido de assistir o jornal e que depois que a gente fizer a cirurgia de catarata, o senhor vai poder assistir o jornal. Concluímos que o senhor estava equivocado com essa ideia da cegueira. Por quê? Porque o risco da cegueira está de acordo com o médico que se faz. Como é a jornada de cuidado e segurança no ato do procedimento. Concluímos que, às vezes, o paciente cego nem é pelo ato cirúrgico, é pela falta de assistência no pós-operatório. E agora eu vou te mostrar o que fazer. Dona Joana, a gente concluiu que a tua filha, Catarina, ela está roncando por causa daquela obstrução que eu te mostrei na naso. Concluímos também que muito provavelmente a senhora está ganhando pouco dinheiro do teu trabalho, porque a senhora é comerciante, porque a senhora perde noite trabalhando, noite acordada com tua filha roncando, que a senhora já perdeu noite tendo que levar tua filha na emergência. Concluímos que a senhora está perdendo muito dinheiro, porque a senhora me disse que gasta em torno de 600 a 700 reais em cada receita de antibiótico que tua filha usa a cada 2 meses. Então eu estou te mostrando que hoje postergar uma cirurgia de amígdala, você está perdendo dinheiro, está perdendo vida, porque a senhora está dormindo mal, a senhora está perdendo de viver a tua vida com a tua família, a senhora está perdendo noites de sono e a senhora está perdendo dinheiro. Então eu quero te mostrar que a solução que eu vou te apresentar aqui agora, ela vai te fazer ganhar mais dinheiro,
ela vai te fazer gastar menos dinheiro, ela vai te fazer viver uma vida melhor, e não é só para tua filha, Catarina, é para a senhora, é para o seu esposo, é para tudo. Então o impacto de uma cirurgia de amígdala hoje, ela é transformadora, não é só na saúde, é em todas as áreas da tua vida. Aqui eu falei da área afetiva, falei da área financeira, falei da área de trabalho, falei de várias áreas, e às vezes talvez ela não tinha enxergado isso. Sabe qual é o melhor drama? Porque tua filha Catarina, isso talvez seja um medo que a senhora tem, que a senhora nem me relatou aqui. Eu recebo muitos pais aqui que falam assim: doutor, eu posterguei a cirurgia de amígdala porque eu ficava com medo de levar meu filho para o centro cirúrgico, porque eu tenho muito medo de cirurgia, é meu filho. Meu filho tem muito medo de ir para o hospital, porque as experiências que ele teve foram horríveis. Seus problemas se acabaram. O super doutor Oswaldo está aqui. Deixa eu te mostrar aqui no meu iPad. Aí o Oswaldo saca o iPad dele. Mostra aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é Pedro. Pedro também tinha medo, igual você, Catarina. Olha como foi a experiência de Pedro. Primeira coisa, olha como é que Pedro foi para o centro cirúrgico. Pedro foi na minha Land Rover, ele foi dirigindo, recebeu a carteira de motorista, ele foi dirigindo na Land Rover. Sabe o que aconteceu no centro cirúrgico, Catarina? Tá vendo o Pedrinho lá? O cheiro do centro cirúrgico é de acordo com o Pedro escolheu no dia da consulta. Você tá vendo com o teto? Para as estrelas. Ou seja, é o mundo encantado da cirurgia do Dr. Oswaldo. Catarina, deixa eu dizer uma coisa. Me conta aqui, Kátia. Qual é o presente que você sonha em ganhar? Ah, doutor, eu quero ganhar uma Barbie. Pronto. Então, eu vou te presentear no dia da cirurgia. Você vai ganhar a sua Barbie tão querida que você queria. Kátia, me diga uma coisa. Qual é o sorvete que você mais gosta? Ah, doutor Oswaldo, eu adoro sorvete de napolitano. Então, no dia da tua cirurgia, assim que você voltar para o quarto, vai ter seu sorvete napolitano. Sabe por quê? Porque todo paciente que vai viver a história cirúrgica do Dr. Oswaldo vai receber o sorvete que gosta e vai ganhar o presente. Mamãe, eu quero. Então, a criança, ela reconfigura o medo e o trauma que ela teve com os outros médicos que não foram treinados pela gente, e ela vai desejar. É você tirar a criança do medo e trazer ela para o desejo. E o que parecia algo que causava muito medo na criança passa a ser um sonho de operar com o Dr. Oswaldo. É por isso que o Dr. Oswaldo operava uma cirurgia às vezes por mês, e esse garotinho aí está operando 19 e vai operar 11 em fevereiro. Mas fevereiro é carnaval, Rafael. No carnaval é exatamente isso, porque não tem data para o teu sonho, não tem data para o sonho dos pais e da criança. E deixa eu te contar, mãe, isso aqui é para Catarina. Agora, para a senhora, mãe, eu jamais vou substituir um pai, mas eu sou pai de seu filho. E eu sei o quanto é difícil para um pai entregar um filho para levar o filho dele para o centro cirúrgico. É por isso que eu vou junto com o teu filho e vou segurar a mão dele até o momento que ele fechar os olhinhos. É por isso, mãe, que eu vou ficar na sala do centro cirúrgico até ele voltar para o quarto. É por isso, mãe, que eu que venho dar alta. É por isso, mãe, que você vai ter o Otorrino Assiste, que é o nosso programa de assistência aos pacientes do Dr. Oswaldo, que se a senhora tiver qualquer dúvida entre a alta do hospital e o retorno, a senhora vai ter o Otorrino Assiste para dar assistência aos pais. Porque não tem coisa pior para um pai do que operar com o médico e na hora que ele mais precisar em casa tirar uma dúvida, ele não tem a quem recorrer. Então, mãe, a pergunta que eu te faço é a seguinte: qual é a dúvida que a senhora tem para a gente resolver esse problema que transcende a falta de respiração do teu filho? A senhora vai para casa, vai conversar com o teu esposo. Amanhã a minha equipe vai entrar em contato para te passar as datas mais prováveis e para a gente realizar essa transformação familiar. Ok, mãe? Parabéns pela decisão. Cati, já vai pensando no sorvetinho que eu vou fazer questão de te dar no dia. Tá bom? Perfeito? E aí, Cati, o que é que você deseja? Mamãe, eu quero operar com o Dr. Oswaldo. Eu tô doida para tomar o picolé, para tomar o sorvete. Isso é método, tá bom? Não é da boca para fora. E o engraçado é que os colegas de Oswaldo de Conquista começaram a copiar. Aí quer copiar o cheirinho, quer copiar não sei o quê, porque as pessoas só copiam o que vê, mas acha que é só isso. Esqueça, a narrativa é bem desenhada. O método para cada estratégia é bem desenhado. E o engraçado é isso, que te copiam só o que veio. Porque as pessoas não querem pagar, as pessoas querem copiar. Elas querem pegar um pedacinho de cada coisa e acham que aquele pedacinho vai. Sabe por quê? É o jeitinho brasileiro de ser. Eu quero é pegar o detalhezinho sem precisar pagar. Porque eu sou mais esperto que Oswaldo, que pagou pelo curso. Eu não, eu quero pegar aquela live ali e vou copiar.
Como tem colegas que estão copiando coisas minhas, assim, descaradamente. Eu fico olhando assim, e não tem coragem de falar assim, Rafael, me inspirei em você, velho, obrigado. Não, copia na lata. Na lata. Ontem eu dei risada quando vi o negócio. Eu dei risada. Mas não tem nada. Aí fica a dica, né? Eu falo isso para meus alunos porque eu já passei por isso. Os meninos estavam chateados porque os colegas estão copiando descaradamente as coisas dele. Eu falei, meu amigo, você virou inspiração, pô. Você virou inspiração para os otorrinos. Você virou inspiração, Érica, para os cirurgiões pediátricos. Porque eu também sou inspiração. Quando um colega vascular me copia igual, ele está me vendo com inspiração. Quando esse colega aí da neurologia me copiou igual, ele está me vendo com inspiração. Por mais que ele não diga, é mais fácil você ver que a pessoa se inspira em você quando ela te copia. Porque repara, se a pessoa te copia, mas não te elogia, é porque ela te vê com tanta inspiração e ela vê que é tão distante que ela acha que precisa fazer sem te falar com tudo. Mas você sabe, no fundo, você sabe que ele está te copiando e está inspirando em você. Então lembra assim, você está sendo inspiração. Até ficou iluminado aqui agora. Você virou luz para aquela pessoa. Porque ela olha para você e se inspira em você para ser uma pessoa melhor. Então é isso que você tem que pensar. Quando alguém te copiar, gente, você virou inspiração para a pessoa. Ela te vê com... até fiquei iluminado aqui. Ela te vê como uma inspiração. Ela se inspira para ser uma pessoa melhor fazendo o que você faz. Mesmo que ela não te reconheça, mesmo que ela não... Fala assim, isso se chama caráter. Caráter é quando a gente se inspira em alguém e fala assim, isso que eu estou fazendo é graças a você, cara. É graças a você. Então, obrigado. Mas aí a questão de caráter é de cada um, não é meu? Mas eu tenho que me sentir lisonjeado quando alguém me copia. Por quê? Porque ela está me vendo como inspiração. Mesmo que ela não reconheça para mim isso, mas ela está me mostrando com gestos. Ponto final. Perfeito? Então a conclusão da redação é a forma como você conduz como vai ser feito. Então é importante que no final da consulta você explique como vai ser o tratamento, por que você escolheu aquele tratamento, como vai ser feito a jornada do tratamento, como é que vai ser indicado, por que vai ser indicado, onde vai ser feito, né? Como vai ser feito, vai ter revisão, como é a revisão, tem assistência pós, como vai ser pós. Então é importante que você desenhe cada detalhe para que fique muito claro para o paciente isso. Perfeito? Segunda coisa, você precisa mostrar ao paciente os teus diferenciais. Então, ou seja, operar com o Dr. Oswaldo hoje é diferente por quê? Porque eu faço isso, porque eu faço isso. Então assim, o paciente tem que ter clareza. O mercado não faz isso, eu faço isso. Porque não adianta. Não adianta. Se eu não falo, Oswaldo cobra X, o colega cobra 5 vezes mais barato, o paciente vai fazer mais barato por quê? Porque ele não viu o valor. Então eu preciso mostrar o meu valor. Você precisa mostrar o seu valor. Você precisa mostrar o seu valor. Vou te dar um exemplo. A minha consulta, ela custa R$ 1.250. Só que a minha consulta, ela é atendimento com hora marcada, e é com hora marcada de verdade, não é essa hora marcada esfarrapada que falam por aí que é hora marcada, o paciente chega lá, como meu pai pagou R$500 numa consulta e ficou 5 horas esperando. Não é uma consulta de 30 minutos, é uma consulta de 1 hora. Segundo, não é uma consulta tradicional. É uma consulta em que já tem Doppler, que já tem realidade aumentada, que tem dermatoscopia. É uma consulta em que você vai sair sabendo tudo que vai ser feito no teu tratamento. Qual o resultado? Eu vou mostrar os resultados parecidos, porque eu tenho resultado e eu mostro o resultado, porque o paciente precisa ver para crer. Eu vou mostrar quanto ele vai investir para chegar nesse resultado. Eu vou dar as condições de como ele vai fazer para investir esse dinheiro. E o terceiro, em quanto tempo a gente vai fazer. Então isso tudo precisa ser falado. Rafael, só tenho 20 minutos. É por isso que você vai pegar aqueles gatilhos que eu ensinei aqui de como conduzir a consulta. Perfeito? Tem o método, tem o ajuste do método e tem a aplicação do método. Aí é a mentoria norte. Entendeu? Sobre isso. Beleza? Então, gente, com isso aqui, meu amigo e minha amiga, se você aplicar amanhã, eu te garanto que esse aqui vai te ajudar a lotar a agenda, que isso aqui vai aumentar as suas conversões, que isso aqui vai aumentar a percepção que o paciente tem de você e que isso aqui vai te fazer ganhar mais. Ponto final. Agora existe uma diferença. Os que assistiram e que vão aplicar. Tá bom? Porque o que eu tô te dando aqui é a bagagem. Agora você precisa pegar essa bagagem, ajustar para a tua área e aplicar. Perfeito? Ponto. Então esse é o ponto. Essa é minha missão. Todo domingo às 10h10 eu tô aqui explicando. Tá bom? Para quem quer ir para o próximo nível,
Entre em contato com a gente, vai no direct aqui. Rafael, eu me interessei pelo conteúdo, eu queria saber mais sobre os programas de ensino que você tem. Por que saber mais sobre o programa de ensino? Porque depende da fase. Para cada fase existe um programa de ensino diferente, tá bom? Tem gente que está nessa fase e que está com coragem para ir para o próximo nível. Tem gente que está aqui, precisa do básico. Então existem braços de ensino de acordo com a tua fase, de acordo com o teu nível de entrega, né? Porque não tem mágica. Tudo que eu te ensinei aqui, se eu pegasse esse live daqui, meu amigo, em 2019, eu ia fazer o regaço. Porque eu sou um cara muito assim, ó. O que eu aprendi hoje, eu aplico hoje. O que eu aprendi hoje, eu aplico hoje. E existe uma coerência muito grande, né? Esse é um diferencial para a gente acabar com a live aqui. Que tudo que eu ensino é o que eu vivo. Eu não ensino o que está na teoria. Eu ensino os meus resultados. Tanto que o tema dessa live foi passado às 10 horas da manhã. Não tem script, não tem roteirozinho. Aqui eu estou te ensinando o que eu faço. Então por isso que é muito fácil. Por isso que minhas lives eu faço assim. Mônica, fala o tema. Ela fala de que hoje, fala disso. Então bora lá, pau. Pergunta a Mônica, pergunta todo mundo aqui de casa. Perguntaram qual é o tema da live, Mônica vai mandar na estante, 10 e 10. E Mônica fala o nome. Ó, fala sobre isso hoje. Então eu vou e falo. Ah, é muita preparação. Não, é contundência. É contundência para você saber que o que eu ensino é o que eu vivo. Por isso que eu não preciso ficar... Ah, tem que fazer um roteirozinho. Não, filho. Tudo que eu ensino, eu vivo. Então, tudo que eu ensino, eu vivo pautado nos meus resultados. Certo? Ponto final. Beleza? Show de bola. Muito obrigado. Valeu, grande Ronald. Simbora. Então, muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus, tá bom? Pega aí, aplica o conteúdo. Dá. Só com isso aqui vocês já vão ter um resultado top. Pega, aplica na prática. Quem quer saber mais, vai lá no meu direct, manda mensagem. Isso aqui mesmo que eu não gosto de comentar. Então vai lá no meu direct. Rafael, eu queria saber mais sobre o braço de ensino. Se você quer ser mais rápido na resolução disso, vai no meu direct, bota teu telefone com o DDD e fala assim, quero saber mais. Aí minha equipe vai falar com você, vai fazer uma triagem para saber que fase você está, quais são suas dores, para a gente desenhar aí qual braço de ensino se adequa melhor para o teu caso. Tá bom? Beijo no coração, a gente se vê no próximo domingo às 10h10. E para aquele que quer saber mais, vai no direct, coloca, quero saber mais, coloca seu telefone com o DDD, que a gente vai entrar em contato com você, tá bom? Show! Excelente domingo a todos vocês, a gente se vê no próximo domingo às 10h10.